Dev, a gente já desenvolveu várias coisas na nossa aplicação até agora, e uma das últimas coisas que a gente desenvolveu aqui foi a tabela que está listando todas as pessoas que estão no nosso banco de dados. E na aula de hoje a gente vai dar sequência nesse desenvolvimento e a gente vai trabalhar toda a parte de loading dessa tabela para indicar para o usuário quando a gente está carregando algum registro do nosso banco de dados. Olá, Dev! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de React, Material UI e TypeScript. Dev, na aula de hoje a gente vai dar sequência no desenvolvimento da nossa tela de listagem de pessoas. O que a gente vai fazer hoje? Vamos trabalhar na indicação de loading, que a gente está carregando os dados no nosso back-end. A gente vai trabalhar também a ação de nova cidade, pelo menos vamos deixar configurado ali o Navigate para a gente conseguir navegar para outra rota, mesmo a gente ainda não navegando de fato. E a gente ainda vai configurar a exibição de um textinho ali na nossa listagem, indicando que não existem registros para serem exibidos. Deve, se tu tá curtindo as nossas aulas aqui no YouTube, esses nossos cursos que a gente tem aqui no meu canal, não se esquece, dá um like nesse vídeo, compartilha o vídeo e, é claro, se inscreve aqui no canal para tu não perder ali todo o conteúdo que eu vou ir publicando ao passar do tempo, né? Claro, dando like e compartilhando o vídeo aqui, tu vai propagar esse conteúdo aí pela internet e vai fazer com que mais desenvolvedores, assim como tu, consigam aprender esse conhecimento aí que é tão bacana, é tão interessante. Vamos pro vídeo ali então e vamos começar a tratar então o load da nossa aplicação. Dev, aqui no Visual Studio Code, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem aqui embaixo no nosso código a nossa tabela. A tabela, ela tem o table header aqui em cima, que é o cabeçalho de fato na nossa tabela. Ela tem o table body, que é obviamente o corpo da nossa tabela, onde a gente renderiza todos os dados que a gente traz do nosso back-end. E aqui embaixo eu vou colocar mais um componente que é parte aqui dessa composição para construir a tabela, que é o table footer. O que é o table footer? É o rodapé da tabela, aquilo que vai ficar embaixo. E esse nosso componente de loading, que a gente vai colocar aqui, eu gosto de colocar ele no footer, para que ele sempre fique embaixo ali, quando o cara começa a digitar, ou quando ele dá um F5 na página, alguma coisa assim, ele começa a aparecer, ele vai aparecer logo abaixo de todos os registros, ou logo abaixo na tabela, né? Beleza, como é que vai funcionar? Table footer é o nome do componente. Dentro desse table footer, o que eu vou colocar aqui? Eu vou começar inserindo JavaScript. Então, eu vou colocar as chaves e eu vou passar isso loading. Se estiver carregando, então se eu estiver com o loading true, eu vou exibir o componente para permitir, para exibir aquele progress. Que componente vai ser esse? Vai ser um componente de linear progress. Beleza? Esse linear progress é o cara que vai permitir aquele progresso linear, aquela barrinha que vai ficar sempre carregando. Esse linear progress, ele tem alguns variantes. Se a gente olhar aqui, ó, no variante aqui, a gente vai ter o autocomplete, que é o buffer, a gente vai ter determinate, indeterminate ou query. Eu vou passar aqui o indeterminate, porque eu não sei exatamente quanto tempo vai demorar para o back-end me retornar os dados, então eu vou deixar o linear progress indeterminate, que ele é indeterminado, ele vai ficar sempre carregando ali, né, como se fosse aquele load infinito do Windows. Se eu voltar no navegador, olha só, aqui na nossa tela de cadastros, ele não está mostrando nada, mas se eu for para a página inicial e voltar para a tela de pessoas, nem deu tempo de exibir porque a pesquisa no nosso banco de dados ela foi muito rápida. Então tá, se liga só, eu vou te mostrar um truquezinho aqui bem interessante para a gente conseguir testar conexões lentas aqui no navegador. Vamos lá. Aqui no DevTools, a gente vai ter uma abinha chamada Network, ou rede, se tu tiver com DevTools em português. O que a gente tem disponível aqui dentro? Tem um monte de coisa e a gente tem aqui ó, o No Throttling. Esse No Throttling, tu pode clicar aqui dentro e ele serve para a gente simular conexões, né, ou diferentes velocidades de conexão dentro dessa janela do navegador. Então eu posso simular como seria um 3G rápido, como seria um 3G lento, se eu tivesse offline, ou eu posso adicionar um customizado. O que eu vou adicionar? Eu gosto de colocar um customizado aqui, que é o Turtle. O que é esse Turtle? Ele tem 1 KB de download. É isso. O meu Turtle aqui ele é 1 KB de download
porque dessa forma, como a gente está consumindo a API REST, certo? A resposta da API REST, ela normalmente vai ser bem pequena, tá? Então, para mim, simular uma conexão bem lenta e mostrar, tipo, que está carregando bem devagar e simular situações bem de acordo, eu gosto de colocar 1 KB, que daí eu consigo visualizar bem, ter tempo de pensar ali no que eu consigo fazer, tá? Eu vou adicionar o Turtle aqui então, como uma velocidade de conexão customizada. Então, se eu volto aqui ó, no No Throttling, no lado do Disable Cache, eu consigo selecionar o Turtle. Só que tem um detalhe importante, tá, que eu preciso avisar vocês. Quando a gente habilita essa velocidade de internet mais lenta, se eu der um F5 no navegador, ele vai respeitar esse 1 KB. Então, se eu quiser testar aqui só a consulta, por exemplo, o mais interessante para mim é que eu só navegue para a página inicial e volte para a tela de pessoas. E aí eu já consigo ver, ó, tu percebe que ele está carregando aqui, ele carregou até que rápido, né? Utilizou 1 KB. Demorou o quê? 5, 6 ou 7 segundos mais ou menos. Então é bem pouquinho o tamanho dos dados, né? O JSON ali ele é bem pequenininho que ele retorna. Então essa é a questão toda. A gente pode utilizar esse network, mas se tu for dar F5 na página, talvez tu vai ter que desabilitar ali, colocar o no throttling novamente, né? Ou seja, desabilitar uma conexão mais lenta, porque senão tu vai demorar muito para carregar a tua página. Bom, tu viu ali que ficou bem estranho esse loading, certo? Ele ficou feio, ficou pequenininho. O que eu vou fazer para resolver isso? Aqui no Visual Studio Code, novamente, assim como a gente tem no nosso T-Head aqui, eu vou copiar isso e eu vou colocar aqui dentro, ó, dentro do nosso footer, tá? O footer, ele aceita o table row e aceita o table cell, assim como é no T-Head e no T-Body, é tudo igual, tá? Nesse caso aqui, eu vou apagar as células aqui extras, ok? Eu só vou precisar de uma célula mesmo. E essa célula eu vou colocar, eu vou dentro aqui, essas ações, né? Eu vou substituir o conteúdo pelo Linear Progress. Se eu olhar no navegador como é que tá, percebe que tá igual. Não mudou praticamente nada. Ah, tá. Ó, caí na minha própria armadilha, tá? Eu atualizei ali, só que como eu tô com a conexão lenta, o React ele não deu tempo dele atualizar ainda a tela para colocar o table row e o table cell, tá? Então, ó, eu vou vir aqui e vou colocar o no throttling de novo. Colocando no throttling de novo, tu percebe que ele já deu tempo dele atualizar a coisa toda aqui e exibir aqui embaixo, ó, até uma coluna em branco, né, e tal. Isso aqui a gente tem que tratar depois para ele não ficar exibindo isso. Mas, se eu vir aqui, ó, vou habilitar o Turtle de novo, página inicial, volto para a tela de pessoas e ó, ele já está mais interessante, já está mais bonito porque ele deu um padding aqui, só que ele continua exibindo só na primeira coluna. Você percebe que é o mesmo tamanho das ações aqui, né? Ele continua pequeno, eu não quero isso. O que eu vou fazer para resolver isso então? Aqui no cell, eu posso colocar um atributo chamado co-span. O que é esse co-span? Tu vai dizer quantas colunas essa minha coluna vai ocupar. Então eu posso dizer que ela vai ocupar 3 colunas de espaço. Então percebe que aqui no header eu tenho 3 colunas. Então se eu quero que o meu loading ocupe o espaço todo disponível da tabela, eu digo que ele vai ocupar 3 colunas. Volto no navegador, vou desabilitar aqui ó, no throttling para ele carregar e vou habilitar de novo. Página inicial, volto para a tela de pessoas e aqui está. Já está bem mais interessante, confere? Ele já está um loading bonito ali, o usuário consegue ter noção que ele está carregando os dados de fato. Bom, vamos lá, vamos fazer mais um tratamento aqui. Para essa parte em branco aqui embaixo, ela não ser exibida, tá? Porque eu acho que não faz sentido ela ser exibida aqui. E agora, o que eu vou fazer para resolver aquela questão daquela linha em branco? Percebe que até o momento a gente está condicionando somente no Sloading, né? Somente o Linear Progress, perfeito? O que eu vou fazer? Eu vou jogar para cima, ó, e vou condicionar tudo. Agora, eu só vou exibir essa linha inteira com o Linear Progress se eu estiver carregando. Então, ó, se eu volto para o navegador, deixa eu desabilitar o Turtle aqui. E, ó, já sumiu a linha aqui porque ele conseguiu atualizar. Então ele só vai exibir aquele loading com aquela linha inteira se eu estiver carregando. Deixa eu habilitar o Turtle de novo, página inicial, volto para pessoas, está exibindo perfeitamente.
Assim que ele terminar de carregar, tu vai ver que ele vai sumir com essa linha e vai mostrar só os dados que ele trouxe do banco de dados. Ó, perfeito. Já funcionou exatamente como eu queria. Deixa eu fazer outra simulação aqui, ó. A gente tinha feito a consulta, né? A gente está exibindo os dados aqui, mas a gente ainda não fez a pesquisa de fato no nosso banco, né? A gente não utilizou esse search para ver se o Paranauê que está aqui em cima ele realmente funciona. Bom, vou buscar somente por Carlos. Coloquei Carlos, ele já começa a carregar aqui embaixo enquanto eu vou digitando, porque ele dá o set loading true e depois ele traz Carlos. Ele conseguiu então filtrar somente pelo Carlos aí. Eu posso trocar aqui e agora eu posso buscar somente pelo Juca. Busquei somente pelo Juca, percebe que ele já trouxe rapidamente aqui. Vamos buscar por Maria. Ó, tá carregando. Já trouxe Maria. Outra coisa que eu posso fazer aqui, ó, deixa eu só desabilitar o Turtle, senão a gente perde muito tempo aqui, né? Então, eu vou trocar para... Traz todos os registros que tenham a letra O no nome. Digito O, então ele trouxe o Carlos, Pedro e Alfredo. Então, todos os nomes que tenham C. Ó, Carlos e Juca, certo? Apago, então ele já busca, já traz todos os dados aqui para nós de novo. Beleza? Bom, o que mais eu vou fazer aqui? A gente conseguiu configurar a nossa consulta corretamente. Então, a gente configurou o loading, tá bem legal. E o próximo etapa que tu vai precisar fazer aí é dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. É claro, tu precisa fazer isso, porque dessa forma tu vai me incentivar imensamente a produzir mais conteúdo como esse aqui no YouTube. Tá bem? E claro, tu dando um like nesse vídeo, o YouTube vai entender o seguinte: opa, tu gosta dos conteúdos sobre programação que o Lucas está fazendo. Então, ele vai te sugerir mais dos meus conteúdos aí na tua timeline do YouTube. E claro, ele vai te sugerir conteúdos de outras pessoas também, tá? Não só meus, porque é do mesmo gênero de programação, educação, nesse sentido. Então a tua timeline do YouTube, ela vai ficar muito mais rica de conhecimento, tá? E isso vai te ajudar bastante. Né? E claro, né, não vai só te ajudar, vai me ajudar bastante, porque exibindo os meus vídeos eu vou ter mais visualização e o meu canal tende a crescer mais. É isso que eu mais quero aqui pro canal no YouTube, atingir mais pessoas, ensinar mais pessoas com esse conteúdo, beleza? Deve, eu conto com a tua colaboração aí com isso, beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui. A gente configurou o load, a próxima etapa que eu quero fazer é, por exemplo, se eu digitasse aqui José, percebe que não tem uma pessoa com o nome de José no nosso banco de dados. Só que olha só que estranho aqui. A nossa tabela, concorda que ela ficou bem feia, que eu pelo menos estou achando ela feia, ela tá estranha aqui para mim, né? Não tá legal, porque ela não tem um corpo, aqui ela só tem o cabeçalho perdidão aqui voando, né? Porque ela não tá dizendo para o usuário, tipo, ah, não encontramos o registro e tal. Então o que a gente vai fazer é justamente isso. Colocar um textinho aqui dentro dizendo, ó, não encontramos esses registros no banco de dados. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá para o Visual Studio Code de novo. Aqui no nosso corpo da tabela, o que eu vou fazer? Depois das linhas aqui e também depois do corpo da nossa tabela, então entre o corpo e o footer, a gente vai colocar JavaScript aqui e eu vou colocar parênteses, vou quebrar a linha aqui e eu vou colocar um componente chamado Caption. Esse componente aqui ele é do próprio HTML, tá? Não tem nada de Material UI nele aqui, tá? E dentro desse Caption, eu vou colocar JavaScript de novo, e eu vou passar environment.listagem vazia. Lembra as nossas variáveis ambiente que a gente tinha configurado da outra vez? Bom, tá aqui, é aqui que a gente vai acabar utilizando ela. Bom, aqui a gente está deixando ele exibir o tempo todo, ok? Se eu vir no navegador, percebe que ele já colocou aqui corretamente, mas porque a gente não está mostrando dados. Então, se eu apagar aqui, por exemplo, ó, ele sempre está exibindo. O que eu vou fazer? Eu vou configurar para que esse caption ele não apareça o tempo todo na nossa tela. Eu vou configurar para que ele apareça somente se o total count for igual a 0 e o is loading, ou melhor, se not is loading, ok? Se não estiver carregando e o componente. Então, dessa forma, eu vou conseguir dizer o seguinte, ó, só renderiza esse componente aqui, React, se eu não estiver carregando e se o total count aqui for maior do que, ou melhor, for igual a 0. Se eu volto no navegador, aqui tá, ó, não está exibindo nada, mas se eu buscar por José novamente,
nenhum registro encontrado. Isso aqui também vai funcionar para uma listagem vazia, que tu não tem dados do banco de dados, né? Ok? Belezinha? Bom, Dev, essa aula aqui ela já tá ficando grandinha demais. Eu acho que a gente pode encerrar ela por aqui e na próxima aula a gente continua o desenvolvimento na nossa tela. Beleza? Então tá, Dev, valeu aí, até a próxima.